Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Evangelho que escreve Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 13 nos diz assim: Aleluia. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que eles, falando entre si, e fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são estas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? Versículo de número 28. Então chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez como que se fosse para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-lhes. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Amém? Retorna ao seu assento, acompanhado de uma adoração. Aleluia. Pois bom é glorificar o nome do Senhor. Quero ser grato a Deus, a oportunidade, o convite estendido pela pessoa do meu amigo, pastor Johnny, sua família, muito obrigado. Um amigo de longas datas, um amigo que conhecemos na profissão e viremos amigos na presença de Deus. Que Deus o abençoe. Por muito tempo já estava com saudade do meu amigo, fazia tempo que a gente não se revia. Tentou algumas vezes, convidar a gente, mas devido a alguns compromissos, não pudemos estar junto com os irmãos. Mas aprove o Senhor marcar este dia, um dia festivo, um dia de alegria, de poder relembrar a morte do nosso Salvador e poder desfrutar deste banquete, dessa mesa que Ele nos deixou, e poder sentir e desfrutar que o dono da mesa está bem pertinho de nós e nós possamos senti-los aqui nessa noite. Me acompanha minha esposa, que já louvou o Senhor, e satisfação em ver o irmão Borges. Deus abençoe, junto com a sua esposa, congregamos ali no Refedim, junto com o pastor André Galina, grande amigo também na presença do Senhor. Deus abençoe o irmão Borges, fico feliz em rever o irmão aqui. Quando abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, identificamos que o Dr. Lucas, ele escreve o Evangelho de uma forma diferenciada, de uma forma mais técnica. Se você olhar para o Evangelho, você vai ver que tem algumas semelhanças entre uma história e outra. Mas o detalhe é que Dr. Lucas, ele vai trazer um lado mais técnico, mais próximo, mais narrando como se numa terceira pessoa, de uma forma mais detalhada, de uma forma mais técnica. E quando eu olho para o Evangelho de Lucas, eu glorifico a Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele escolhe um de cada jeito. O Senhor usa um de cada jeito. E a forma que Deus usa o Dr. Lucas para escrever é com riqueza de detalhes. E você vai ver só no Evangelho do Dr. Lucas essa história. E por que ficou narrado no Evangelho de Lucas? Porque você vai observar que aqui há uma verdade muito que vai de encontro aos nossos dias em que vivemos. Olhar para a história dos discípulos indo ali no caminho de Emaús vai muito de encontro com as nossas vidas nos dias atuais. Porque você vai observar que antes de Jesus subir à sua glória, Ele dá uma ordenança, Ele não faz um pedido. Ele dá uma ordem: fica em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto dos céus sejais revestidos. Porque a partir do revestimento espiritual, aí sim há uma ordenança do Senhor ir e começar a fazer a obra. Mas quando agora a Bíblia vai nos contar que é o terceiro dia, e esses discípulos ainda não tinham visto Jesus com os seus olhos, bateu sobre eles uma tristeza, bateu sobre eles um desespero, bateu sobre a vida deles algo terrível,
que eu quero narrar na vida dos irmãos nessa noite. Perceba que a situação em Jerusalém era tão terrível sobre aqueles que professavam a fé em Jesus, que esses ficaram com um medo terrível de não verem Jesus ao terceiro dia, e pensar a eles agora que a promessa de ressurreição talvez caiu por terra. E você vai observar isso na própria narrativa do Evangelho do capítulo 24, a partir do versículo 13, que eles vão conversando entre si, arrazoando. A palavra arrazoar é conversar em tom de questionamento, um para com o outro, concernente à ressurreição de Jesus. Mas olha só que a situação está tão terrível, a situação está tão tensa, eles estão com o olho deles focado tão grandemente na perseguição, na dificuldade, em tudo aquilo que foi gerado, que eles não conseguem ver Jesus se comunicando com eles. Olha só que interessante, a Bíblia fala que pelo caminho estavam conversando em tom de questionamento, e quem sabe as perguntas que eles iam falando um para com o outro era sobre as promessas de Jesus, porque já era o terceiro dia, ainda não viram Jesus. E ora, quem nunca entrou dentro de uma casa de oração como essa e quem sabe não dobrou o joelho, mediante uma prova, quem sabe até uma frustração, ou quem sabe até no decorrer de uma prova difícil que está atravessando, não dobrou o joelho e conversou com Deus dizendo: Senhor, e a tua promessa que fez a mim? Até agora essa promessa não se cumpriu, até agora esta promessa não vingou, ou até agora esta promessa, Senhor, não veio até o meu encontro. Quantas vezes, e não vou ser hipócrita, quantas vezes não questionei a Deus, porque quem sou eu a questioná-lo, conciliente às suas promessas, mas perguntar: Senhor, quando elas irão se cumprir na minha vida? Quando essas promessas irão começar a acontecer na minha vida? E é natural isso acontecer na vida de um crente. Mas o que me acalenta, o que me conforta, o que me deixa alegre na presença de Deus é saber que quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Quem prometeu é fiel para conservar esta promessa em pé. Quem prometeu, ele é fiel para cumprir, porque a palavra dele, em inúmeros versículos, vai afirmar dizendo que a promessa dele, a palavra dele não cai por terra, a palavra dele continua de pé sobre a nossa vida. Como não lembrar em livro de Isaías, capítulo 40, verso 8, seca a erva, murcha a flor do campo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Como não lembrar no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 7, o que vê Jeremias? Deus, estou vendo aqui uma vara de amendoeira, vistes bem, porque eu sou Deus que velo para cumprir com a minha palavra. Como não lembrar do Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 35, passa o céu e passa a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Provérbios, capítulo 16, o verso 1, o coração do homem pode até fazer planos, mas a última palavra, ou a resposta certa, vem dos lábios do Senhor. Aleluia. Ele é fiel para prometer e também é fiel para assim cumprir. E quando a palavra afirma dizendo que a última palavra sai dos lábios dele, então fica tranquilo, descansa o teu coração, porque pode acontecer o que acontecer, pode levantar o gigante que for, pode te jogar dentro de uma cova cheia de leões, pode te colocar na maior prova terrível, a palavra dele ainda está de pé. Se ele prometeu, ele é fiel para se cumprir. Glórias a Deus. A última palavra vem dos lábios do Senhor. A última palavra não vem do médico. A última palavra não vem do advogado. A última palavra não vem da boca do idólatra, não vem da boca do pai, da mãe, do irmão, da irmã. A última palavra não vem da boca daquele que não confia no teu talento ou não acredita no teu sucesso. A última palavra, ela vem dos lábios do Senhor. Eu glorifico e trago uma notícia que o céu está aqui me motivando a entregar para você, dizendo que a caneta ainda está nas mãos de Deus. Oh glória! Então o resumo da tua história não está sobre os lábios de alguém que talvez te julgou ou te subjugou, mas ainda está no controle de Deus, ainda está nas mãos de Deus. Porque o homem é especialista em pôr ponto final na vida dos outros. Já percebeu isso? Quantas vezes olharam para ti, pastor Johnny, e disseram: quem? O Johnny talvez? Não, esse aí não, pastor.
Ponto final. Já percebeu que o homem é especialista em botar ponto final? Quem sabe um se levanta, Deus começa a usar, mas por algum motivo vem o inimigo e assim o frustra, desanima, entristece. Então dizendo, eu falei, era fogo de palha, esse aí não serve para obra. Ponto final. Quantas vezes talvez alguém olhou para você, ou um médico te desenganou, te deu um diagnóstico dizendo, não tem mais cura, não tem mais como revogar essa situação, colocando ponto final na sua vida, ou quem sabe colocando ponto final nessa enfermidade, dizendo que não tem jeito, não tem cura, mas ainda há um hino que diz, o médico errou, oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Porque a última palavra não sai da boca do homem. O ponto final não é o homem que decreta, ainda a última palavra é da boca do Senhor. E é uma prova disso, quando lemos o Evangelho de João no capítulo 4, quando vemos Jesus ressuscitando seu amigo Lázaro. Quando vemos Jesus ressuscitando a Lázaro, é uma história linda de decretar isso. Por quê? Porque quando você vê Jesus chegando até o túmulo, quando Jesus se depara com aquela grande pedra, aquela pedra é o ponto final que colocaram na vida de Lázaro. E aquela pedra era tão grande que quando Jesus tentou removê-la, já se levantaram contra ele, dizendo, Senhor, mas já cheira mal, já está em 4 dias. Porque assim, ó, quem coloca ponto final, nem na palavra de Jesus acredita mais. Mas quando Jesus chega, é negócio diferente. Pode até não acreditar. Se ele mandou, tem que acontecer. Retire a pedra, Lázaro, saia para fora. Colocou Jesus ali uma vírgula, porque quando Jesus chega, ele tira o ponto final que os homens colocam, ele acrescenta uma vírgula e escreve uma nova história. Jesus retirou o ponto final da vida de Lázaro, colocou uma vírgula, diz, Lázaro, vem para fora, ressuscita, fica vivo novamente. E é isso que eu quero trazer de notícia boa para você nessa noite. Fica tranquilo, o ponto final que tentaram colocar, quem sabe, no teu projeto, nos teus sonhos, na tua vida, no teu ministério, na tua trajetória, descansa o teu coração, a caneta ainda está na mão de Deus. Oh, glória! Mas olhando para esta verdade aqui de Emaús, você percebe, estão tão tristes, estão tão cabisbaixo pela notícia de não enxergarem Jesus com os seus olhos, porque Jesus prometeu ao terceiro dia ressuscitar, e eles, por não verem, eles quiseram fugir do problema. E é essa que é a realidade de muito crente no dia de hoje, não permanecer na promessa, não ficar na promessa, mesmo com o vento contrário, mesmo sendo tudo conturbado, mesmo sendo tudo revolto. Ele quer tentar sair daquela situação difícil com as próprias penas. E a situação é tão agravada na vida desse crente, na vida dessa pessoa, que Jesus quer falar com ele, se aproxima perto dele e ele não consegue enxergar Jesus. E quer ver um negócio? Num culto como esse, é nítido em explicar isso aqui, você vai entender. Tem gente que recebeu uma palavra no início do culto. Teve gente que já sentiu a presença de Deus desde os hinos congregacionais aqui em Coabos. Tem gente que desde o início da oração estou ouvindo falar em língua estranha. Mas tem gente que ainda parece que não conectou no culto. Não é problema desta pessoa. Por quê? Porque Jesus está presente. Jesus está na casa. Jesus está no ambiente. Mas às vezes algo chama tão a nossa atenção, algo parece que frustra tão grandemente a nossa vida, que Jesus está no ambiente e nós não conseguimos senti-lo, não conseguimos vê-lo, não conseguimos contemplá-lo. Não é que Jesus está ausente, é que às vezes os nossos olhos estão focados em tantas outras coisas que nós deixamos de enxergar Jesus. Então a prova que tirar os olhos de Jesus é prejuízo. Olha só, Pedro estava lá com os outros discípulos sobre o barco, já era madrugada, o vento era ao contrário, o mar estava revolto. Jesus se aproxima até eles, mas caminhando sobre as águas. Está lá Jesus caminhando sobre as águas. Quem estava com medo gritou, não bastava o vento, não bastava a chuva, não bastava o mar quase virar, o barco agora parece um fantasma. Pedro olha e diz, eu conheço esse caminho, eu conheço esse caminhar. Senhor, és tu? Permita-me ter contigo sobre as águas. Jesus vem, Pedro. Quando Pedro estava olhando para Jesus, coloca o pé e é firme. Coloca o segundo pé, é firme. Mas olha só a dificuldade de tirar os olhos de Jesus. O vento parece que começou a balançar mais forte. A onda parece que tentou ficar mais grande que ele ficou com medo, olhou para o vento, olhou para o mar, olhou para a dificuldade e começou a afundar.
Olha o que Jesus está bradando em teu coração. Olhar não para a dificuldade, mas com o que a palavra diz, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Enquanto nós olhamos para Jesus, enquanto os nossos olhos estão fitos em Jesus, estamos triunfantes, estamos caminhando sobre o mar, estamos andando sobre a dificuldade, mas tira o olho de Jesus, meu Jesus, ainda bem que Ele tem misericórdia, ainda estende a mão, ainda bem que Ele é misericordioso e ainda quer nos levantar, como fez ali com Pedro, mas não tire os olhos de Jesus, meu irmão. Fica na presença dEle, não importa se a dificuldade é grande, não importa se a luta é gigante, mas continua com os teus olhos em Jesus. Aleluia, glória a Deus. E os discípulos, com os olhos tão focados no problema, na perseguição que estava lá em Jerusalém, o medo deles era tão grande que parece que a última esperança deles de fé, a chama que estava acesa no coração deles, estava focada no terceiro dia. Mas pelos olhos não verem a promessa se cumprir, se frustram e retornam para a sua cidade de origem, que é Emaús. E olha só como eles retornam. Eles saem do centro da vontade, que é Jerusalém, para voltar para uma cidade pequena, porque a tradução de Emaús é cidade pequena. Olha só, saem do grande para ir para o pequeno e ainda vão reclamando, e pelo caminho Jesus até se aproxima deles, eles não enxergam Jesus. Viu só a dificuldade, irmão, de tirar os olhos de Jesus? A dificuldade é terrível, e o pior é que mesmo você aconselhando, ele parece que ainda não enxerga Jesus. Meu Deus, meu Deus. Porque Jesus chega para ele e fala assim: porque estão tristes? Jesus. Por que os semblantes de vocês estão desfalecidos? Eles olham assustados, falam num tom grosseiro com Jesus. Ora, porventura és tu peregrino em Jerusalém? Não sabe tudo o que tem acontecido nos últimos dias, o que os sacerdotes e os príncipes fizeram com Jesus, um homem excelente em obras, com suas mãos puras em milagres, que era excelente em obras na presença de Deus e na presença do povo, e foram falando, e foram falando, e foram falando. Existem momentos que Jesus chega até nós, mas deixa nós falar, e deixa nós falar, e deixa nós falar, porque assim Ele gosta de ouvir a gente, sabia? Jesus gosta de ouvir os nossos desabafos de vez em quando, e quando chega o momento dele falar, o que a palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Jesus começa a falar, chegou a vez dele e falou: mas homens necios e tardios de coração, não sabia a vós que era necessário que tudo isso acontecesse para assim cumprir as sagradas escrituras? E desceu a lenha deles. Glória, como eu amo esse Jesus, como eu amo esse Jesus. Jesus começou a pregar a palavra para eles, e a Bíblia vai falar que ele começa a aplicar desde o tempo de Moisés, e vai indo na palavra, e vai indo aplicando, e vai indo e aplicando, e exortando eles. E o caminho que era de Jerusalém até Emaús levava cerca de quase 12 horas caminhando. A Bíblia fala que já estava à noite, eles estavam ao portão de Emaús, e Jesus pregou tanta Bíblia, tanta palavra para eles, porque igual o irmão falou, como é bom, né? Quanto mais a gente come, mais fome a gente sente dessa palavra. Glória! Está lá eles agora ouvindo Jesus. Quem sabe aquelas palavras foram cortando o coração, foram aquecendo, foram nos alimentando, que Jesus faz de conta que vai para outro lado, e eles falam: Jesus, fica, já se faz tarde, tens ali a minha casa para o Senhor repousar. Jesus aceita o convite, coisa linda é só isso que Jesus precisa, do convite. Entra na minha casa, entra na minha casa, Senhor, glória. Jesus aceita. E quando Jesus vai até a casa deles, aí algo acontece. Onde há uma mesa e há pão, é algo extraordinário. Aleluia. Por que, pregador? Porque quando Jesus senta na mesa e Jesus pega o pão, Jesus abençoa. E quando Jesus parte e dá para cada um deles comer, antes deles se alimentarem do pão, a Bíblia fala que eles não conheceram que era Jesus. Já pensou que doideira é essa, irmão? Como eu sou amigo do Johnny, eu conheço ele. Já pensou ele há pouco tempo falando comigo, conversando comigo? Eu não reconheço a voz dele, eu não enxergo ele, porque é o meu problema, a situação está tão difícil que eu não consigo reconhecer ele. Já pensou isso, irmãos? E tem tanto disso na igreja, que Jesus está falando, 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 mas ele não consegue olhar e enxergar com Jesus falando com ele.
Tem uns que até falam, acho que Jesus está falando por irmão lá de trás, glória. Mas não, Jesus está falando contigo mesmo, glória. A palavra, ela é uma espada afiada que corta, irmão, e como corta? Então é Jesus falando, e eles não reconhecendo. Mas quando Jesus pega o pão e abençoa e dá para eles comer, aquilo que impediam eles de enxergar que era Jesus, na mesma hora é retirado dos olhos. Porque esse que é o poder da palavra. Jesus, aleluia. Esse é o poder, porque esta palavra tem um simbolismo de pão. E quando a gente se alimenta do pão, oh glória, aleluia. Quando a gente se alimenta desta palavra, pode atravessar o vento que vier, pode rugir o leão que for, pode se levantar o gigante que quiser, nós permanecemos firmes na presença. Aleluia, aleluia. Já irmãos, quantas vezes aqui, se eu perguntar, quase 100% da igreja vai levantar a mão. Quem sabe você passou por aquele dia terrível, quem sabe você passou por aquela semana tribulosa, mas você pediu, Senhor, fala comigo. Quantas vezes você abriu essa palavra e o Senhor falou contigo? Jesus. Esse é o poder que esta palavra tem. Falar conosco, nos alimentar. E quando ele dá para cada um comer, eles se alimentam e as escamas dos olhos caem, eles na mesma hora olham que Jesus já pensou, irmãos, no caminho inteiro reclamando, cadê Jesus, cadê a promessa, cadê a ressurreição, já é o terceiro dia, só estamos vendo perseguição, só estamos vendo situação difícil, cadê Jesus? Parece que Jesus sumiu, ele prometeu, mas até agora a promessa não se cumpriu. Imagina no caminho inteiro questionando, mas chegou naquele momento que comem do pão, cai dos olhos e Jesus está ali na frente deles. É esse susto que muito crente vai tomar hoje na presença de Deus. Por que, pregador? Porque quem sabe você não tem enxergado Jesus, quem sabe no teu casamento, na tua vida financeira, quem sabe no teu ministério, quem sabe você até orou dizendo, Senhor, cadê tu nisso, naquilo? Mas Jesus está dizendo, come do pão hoje, ó glória. Se alimenta do pão hoje, ó glória. Porque hoje você vai tomar o mesmo susto, você vai enxergar que eu estava trabalhando. Quando eles enxergam que é Jesus, aqui eu gostaria de começar a pregar, mas o horário é avançado. Dali agora eles, olhando um para o outro e dizendo, agora estou entendendo tudo. Entendendo o que, Cleopas? Porque um se chamava Cleopas. Mas pregador, era discípulos do caminho de Emaús, por que Cleopas? Eu não conheço esse nome Cleopas como discípulo. Jesus tinha 12 apóstolos e cerca de 70 discípulos. E um deles era esses dois. Um se chamava Cleopas, que a Bíblia vai dizer, e o outro a Bíblia não menciona o nome. Um olha para o outro e diz, agora estou entendendo, Cleopas. Entendendo o quê? Porque enquanto no caminho ele falava, e o meu coração ardia. Meu Deus, aleluia. Sabe o que mais falta nos dias de hoje, pastor Johnny? É coração ardendo com a palavra. Aleluia. Sabe o que está difícil nos dias de hoje? É você pegar a palavra e a palavra arder no coração de crente. Porque o problema é tão grande, a situação é tão frustrante, a dificuldade é tão grande, e ele olha para a prova, e ele olha para a dificuldade, e ele olha para o levante, e ele olha para isso, e a palavra parece que não arde mais. Mas sabe qual é o perigo da palavra não arder mais no coração? É que tudo que o Senhor ordena, você vai de contramão naquilo que Deus ordena. Quer uma prova? O coração deles estava tão frio, que eles saíram do centro da vontade de Jesus. Eles saíram de Jerusalém para ir para a cidade pequena, sai do grande para o pequeno, coração frio, sai da presença de Deus. Mas um coração ardente, um coração quente, um coração ardente, um coração quente, faz voltar novamente para a presença de Deus, volta a fazer aquilo que o Senhor te ordenou, volta a fazer aquilo que um dia Ele te chamou para fazer, volta a praticar aquilo que Jesus uma hora ordenou para você. Sabe por quê? Porque enquanto um olhou para o outro e disse, porventura, o meu coração não ardia, o teu também não ardia, na mesma hora eles nem terminaram de comer. Já andaram 12 horas, não se importaram para cansaço, voltaram novamente para Jerusalém. E quando voltaram na mesma hora para Jerusalém, eles não voltaram mais reclamando, porque crente que reclama é coração frio. Oh, glória! Tem que voltar de pregar nessa noite. Coração frio é coração que reclama. Ah, não estava com o culto, o pregador estava com nada, o pastor Johnny não tem visão,
não. Ah, esse negócio lá eu não estou muito de acordo. Para que isso, para que aquilo? Coração frio só questiona, só murmura, só reclama. Mas coração ardente volta pelo mesmo caminho, volta testemunhando, volta glorificando. E quando eles chegaram diante dos outros irmãos em Jerusalém, eles disseram: ei, verdadeiramente ele está vivo, verdadeiramente ele ressuscitou e ele se apresentou a nós. Sabe o que quero dizer nessa noite, irmão? Que a palavra possa fazer efeito no teu coração, que a palavra diariamente arda sobre a tua vida, sobre a tua chamada, sobre o teu viver, que a palavra do Senhor possa arder. E quem sabe se você não sente mais aquela presença do Espírito Santo, quem sabe se você já se atribula por qualquer coisa, quem sabe se você já não tem mais aquela mesma pegada, não tem mais aquele mesmo ânimo para vir ao culto, quem sabe você não tem a mesma intenção que você tinha antes de orar na tua casa, de buscar a presença de Deus. Coma do pão da palavra, vai para a Bíblia, vai para a palavra, porque o teu coração vai aquecer na presença dele. Glória. Tem alguém que está sentindo o coração arder essa noite? Por gentileza, manifesta a tua adoração. Eu sinto ele aqui. Há uma presença de Deus pairando sobre este lugar. Ei, o coração ardente te faz voltar para o centro da vontade dele. Não caminha com os teus passos rumo à distância do Senhor, mas caminhe cada dia mais para mais próximo da presença dele, para o centro da vontade do Senhor. Glória, glória a Deus. O coração tem que arder, porque se o coração não arde, irmão, é perigoso. Porque se o coração não arde, oh meu Deus, é perigoso. Temos que guardar no nosso coração a palavra tem que estar no coração. Por isso que a Bíblia diz, o salmista vai dizer: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. O teu coração tem que estar ardente com a palavra do Senhor, oh glória. É como o salmista diz: de tudo que se deve guardar, não guarde o carro, não guarde dinheiro. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, que o teu coração esteja ardente na presença de Deus, porque o coração ardente na presença de Deus é o crente cheio da presença do Senhor. É verdade. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, eu gostaria que você prestasse bem atenção. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, você vai ver ele chegando diante do Senhor e questionando a Deus e fazendo uma oração de desistência. Mas o profeta Jeremias, pregador, orou para desistir? Orou. Se Jeremias, que era cheio de Deus, se Jeremias sentiu na pele o próprio Cristo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. A pressão foi tão grande que suas glândulas de suor saiu sangue. Imagina se Jesus orou para Jesus tentar passar aquele sofrimento. Imagina Jeremias que orou para desistir. Imagine nós, irmão, na situação que vivemos no dia de hoje. Meu Deus. Temos que orar diariamente para o coração estar fervente, estar cheio da presença de Deus. Mas no capítulo de número 20, Jeremias, de tanto ser perseguido, num contexto de escravidão, num contexto onde ele profetizava e ninguém queria ouvir a palavra dele, porque pregar num momento bom é fácil, mas ser profeta num momento difícil, entregar mensagem dura da parte de Deus, aí que eu quero ver. Está lá Jeremias entregando palavra dura, palavra de conserto, e o povo malhando ele. 15 anos calabouço, 20 anos prisão, 5 anos colocaram Jeremias, surraram ele, bateram Jeremias. E quando Jeremias apanha do sacerdote Pazu no capítulo 20, você vai ver que ele quer desistir, ele quer dizer: pronto, vou dar um ponto final, chega. Jesus, o Senhor, Deus me prometeu lá no capítulo dizendo que vão lutar contra mim e não vão prevalecer, mas não está acontecendo isso não, a promessa parece que não está cumprindo não. E ele vai para a ruína do templo e começa a orar dizendo assim, ó, escuta qual a forma que Jeremias orou: Senhor, tu me iludiu, e iludido eu fiquei. Até quando eu vou profetizar destruição e violência? Até quando eu vou ficar nesse contexto de destruição e violência? A tua palavra, Senhor, tem sido um peso para mim. A tua palavra, Senhor, tem sido para mim uma loucura diária. Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 9, lê quando você chegar em casa. Jeremias olha para o céu e diz assim: ó, por que não foi o ventre da minha mãe minha moradia?
Ou porque não foi o ventre da minha mãe minha sepultura eterna? Porque eu nasci só para conhecer destruição e violência? Olha só a situação que Jeremias estava. E ele olha para o céu e dessa seguinte forma, lá no meio das cinzas, no meio da destruição, ele olha para o céu e diz: Senhor, não me lembrarei mais de ti, também não falarei mais do seu nome. Quando eu li isso, eu cocei a cabeça e falei: meu Deus, que coisa é essa? Eu fiquei pensando, Deus tinha todo o direito, toda a autoridade de se levantar de pé no trono e dizer: não quer fazer, não tem problema, ninguém é insubstituível, te coloco outro no teu lugar. Está cansado da prova, da situação? Vou te tirar desse prova, vou te tirar, vou fazer você descansar, vou colocar outro no teu lugar. Mas Deus trabalha diferente. O Senhor trabalha diferente, aleluia. E está lá Jeremias cheio de dor, está lá Jeremias no chão chorando, está lá Jeremias cheio das lágrimas, dizendo: não aguento mais, Deus, não vou mais falar de ti, não vou mais me lembrar de ti, não vou mais profetizar no teu nome. Mas sabe qual foi a resposta de Deus? Foi encher a vida dele com a presença do Espírito Santo. Que ele, no meio das lágrimas, disse: Senhor, eu até orei, eu até tentei parar, mas não dá. Não dá por quê? Porque a tua palavra arde no meu coração, Senhor. A tua palavra arde no meu coração, e eu não sinto ela só no meu coração, estou sentindo ela dentro dos meus ossos. Já pensou um negócio desse? Meu Deus. Que graça é essa? Que unção é essa? Vamos raciocinar? Acabou de orar dizendo que não queria nem ter nascido. Acabou de dizer: não quero mais pregar, não quero mais profetizar no nome do Senhor. Meu Deus. Por que eu nasci? Por que eu nasci, Senhor? Não quero mais. Mas sabe qual foi a resposta de Deus, Jeremias? Sabe o que você precisa? Você não precisa de descanso, você não precisa de um abraço, você não precisa de um anjo te visitar, fazer um vento caçar, se você ser renovado, não. O que você precisa é sentir a minha palavra arder no teu coração. Oh glória! Porque se a palavra arder no coração, você se coloca de pé novamente na presença dele. E sabe qual é o recado de Deus para essa igreja nessa noite aqui na Cachoeira? Deixa a palavra arder. Porque se a palavra de Deus estiver ardendo no teu coração, você não precisa nem esperar amanhã. Hoje mesmo você já prega, hoje mesmo você louva, hoje mesmo você sai daqui curado, hoje mesmo você sai daqui batizado no Espírito Santo de Deus, hoje mesmo você sai daqui dizendo para o diabo: na minha casa você não manda, na vida dos meus filhos você não manda, no meu trabalho você não manda, na minha finança você não manda. Ei, eu sinto a presença de Deus aqui neste altar. Se tem mais alguém que sente, por gentileza, comece a adorar, comece a glorificar, e a palavra do Senhor vai começar a vir. Olha aí, por aquela paia, o sui de comandaio passaio, enigmou a face, me que que nasce, ela plasto me ergue, e façai que os cavalos porque ela passará. Há uma autoridade de Deus, há uma graça de Deus, há uma unção de Deus, há um espírito de temor pairando sobre a igreja. Deixa essa palavra arder, deixa essa presença te encher, deixa essa presença tocar. Hoje a ceia você toma diferente, hoje você sai daqui diferente da maneira que você entrou. Quem crê para dizer o glória, vai adorando. Aleluia. Fale mistérios do Deus novamente. Marcha na presença do Senhor novamente. Ei, lembra quando você saltava do banco e glorificava o nome dele? Lembra quando você profetizava no nome do Senhor? Lembra que quando você se arrepiava do pé à cabeça e sentia vontade de falar em outros idiomas? Essa noite é noite propícia. O fogo do Senhor vai arder novamente no teu coração. A palavra dele novamente volta a arder no teu coração. Sente ele, vai. Isso, fala em línguas estranhas. A Bíblia fala que quem fala em
línguas edifica-se a si mesmo. Quem fala em língua estranha não é para agradar pregador. Quem fala em língua estranha não é para agradar cantor. Quem fala em língua estranha não é para agradar o pastor. Quem fala em línguas edifica a própria vida. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Deixa Deus te encher. Vai. Eu vou deixar você dar 10 segundos de glória. Eu vou deixar você dar 10 segundos de liberdade. Eu vou deixar você dar 10 segundos antes de ceiar. Vai